Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos assistir juntos ao comentário do Demétrio, que desmonta ao vivo a narrativa da Globo News sobre o caso Banco Master e coloca os holofotes onde eles não querem, na atuação do Banco Central e nas manobras políticas em torno da investigação. Ele mostra por que o Banco Central decidiu liquidar o Banco Master e como o governo Lula, por meio da Advocacia Geral da União, estaria tentando limitar as apurações, pressionar pessoas e proteger figuras como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. O trecho está imperdível, então fica comigo até o fim para ver a reação no estúdio quando os argumentos acabam e só sobra silêncio. Já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e comenta o que você acha desse caso. Vamos acompanhar mais esse vídeo juntos. Explicar, ao Tribunal de Contas da União a liquidação do Banco Master. Vou chamar o Márcio Falcão, que tem as informações para a gente ao vivo de Brasília. Márcio, boa tarde. Oi, Sadi, boa tarde para você, boa tarde a todos. O ministro Jonatas de Jesus, do TCU, ele quer saber, por exemplo, qual foi a fundamentação e a motivação que levou o BC a decretar a liquidação do Banco Master. Ele quer entender ainda por que não houve opção por uma medida menos gravosa e também como que foi a tratativa que levou o banco a decretar a medida. Ele quer saber, por exemplo, toda a cronologia que levou o banco a decretar a liquidação no dia 18 de novembro. O ministro atendeu a um pedido do Ministério Público que atua junto ao TCU e também de deputados da minoria. Esse prazo termina na segunda-feira e na própria decisão o ministro Jonathan acabou ali reconhecendo que não é competência do Tribunal de Contas da União interferir nesse processo decisório do Banco Central. Mas ele disse que cabe sim a verificação do processo, se isso se deu dentro dos princípios da legalidade. O ministro também afirmou que ele não vai ali adentrar nesse processo regulatório e que não há registro até hoje, Sadi, de uma interferência do Tribunal de Contas nesse processo regulatório, já que é uma competência exclusiva do Banco Central. O Banco Central, ele informou que está tudo devidamente registrado e se colocou à disposição de prestar todos os esclarecimentos que foram demandados pelo Tribunal de Contas da União. Entidades do setor acharam estranha essa movimentação e viram isso também como mais um movimento de pressão do TCU junto ao Banco Central. E vale lembrar, Sadi, que na semana que vem também está marcada aí aquela acariação entre o dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, e o diretor de fiscalização, Ailton de Aquino, além do presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, que vão justamente ali explicar ao Supremo Tribunal Federal como se deu ali esse processo, como eles souberam do problema de liquidez do Banco Master e também da fraude bilionária de créditos falsos de 12 bilhões de reais. Sadi. Muito obrigada, Márcio. A gente já volta a se falar. Demétrio Magnoli, cadê Demétrio? Demétrio, boa tarde. Disseram que ele não vinha, olha ele. Ele nunca me abandona. A coisa mais importante da vida do Demétrio, eu tenho certeza que é vir aqui para o estúdio às sextas-feiras. Demétrio... Você está sendo irônica, mas isso é verdade, André. Não estou sendo irônica, não. Não, eu sinto que você está sendo irônica, mas está pronunciando uma verdade completa. Eu tenho certeza. Demétrio, eu estava conversando com uma fonte que disse assim, eu queria muito, na verdade, que o TCU se explicasse. Por que está pedindo explicação? Porque parece, as informações que eu tenho colhido desde o início a respeito dessa investigação, parece sugerir que existe uma blindagem dessas investigações, porque as investigações estavam rolando e, de repente, agora tem hora e local para acontecer. Boa tarde para você. Boa tarde, Andréia. Essa é a pergunta, A pergunta deve ser dirigida ao TCU, em particular ao ministro Jonatas de Jesus. Ele mesmo diz que não é competência do Tribunal de Contas da União, então é algo onírico. Ele diz que não é competência do Tribunal de Contas da União, mas insiste em pedir explicações ao Banco Central. Então, eu pergunto ao ministro, e não tenho nenhuma esperança de ter uma resposta. O que o TCU está fazendo nesse caso? Não é competência do TCU, mas eu pergunto também à Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União não é a advocacia da Presidência da República, é da União, da qual faz parte o Banco Central. Por que a Advocacia Geral da União não contesta a competência do Tribunal de Contas da União
e corta pela raiz isso que muitas pessoas acham, eu não vou dizer que eu acho, mas muitas pessoas acham que é uma ação de pistolagem, né? Que o TCU está se prestando ao papel de pistoleiro de Daniel Vorcaro, colocando problemas na decisão do Banco Central e não nas fraudes imensas cometidas pelo Banco Master, né? Aí eu expando a pergunta. O ministro Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, marcou de ofício uma acariação entre o representante do Banco Central, do Banco Master e do BRB. Isso não é usual, é no mínimo completamente inusual. Quando se faz acariação? No final de uma investigação. Quem pede a cariação? Quem pede a cariação é a Polícia Federal e a Procuradoria, não o Supremo. Então, tem duas coisas erradas aí. Não é hora de acariação, porque não é o final da investigação, e não é competência do Supremo pedir a cariação. Na verdade, o Supremo precisa decidir se uma cariação é razoável ou não, a partir de um pedido da Polícia Federal, da Procuradoria. O juiz Toffoli está agindo como procurador. Ele está conduzindo investigações. Tem muita gente por aí dizendo, eu nunca, mas tem muita gente por aí dizendo que ele está se prestando ao papel de pistoleiro do Banco Master. Tem gente que diz isso, jamais eu diria algo assim, né? Porque a pressão é colocada diante do regulador, diante do Banco Central, e não daquele que é investigado por fraudes que parecem monstruosas, aí, que foram as fraudes do Banco Master. Então, o que muita gente começa a achar é que existe uma ofensiva política conduzida contra o Banco Central e em defesa de Vorcaro por um órgão administrativo, não é um órgão do Judiciário, o TCU, por um órgão administrativo com forte influência política e por um ministro do Supremo Tribunal Federal, por enquanto com o amparo dos demais que não se opuseram a essa ação de ofício. Você cita... Agora, presta atenção neste ponto crucial que muita gente passou batido. O comentarista Demétrio vai direto ao coração do problema. O próprio ministro do TCU admite que não é competência do Tribunal de Contas da União interferir nas decisões técnicas do Banco Central. Mesmo assim, insiste em exigir explicações detalhadas sobre a liquidação do Banco Master em um prazo apertadíssimo. A pergunta que ele faz é devastadora. Por que a Advocacia Geral da União, que representa toda a União Federal e deveria defender também o Banco Central, não contesta essa interferência e corta pela raiz essa pressão política? Demétrio não afirma sozinho, mas repete o que muita gente no mercado financeiro já está dizendo. Parece que o TCU está se prestando ao papel de criar problemas para o Banco Central, em vez de investigar a fraude gigantesca de 12 bilhões cometida pelo Banco Master. Fica até o fim deste trecho para ver como ele coloca a âncora da Globo contra a parede com essa lógica. Deixa nos comentários. Você acha que a AGU está omissa propositalmente ou simplesmente não entendeu seu papel? Vem para a continuação comigo. A cariação do dia 30 e no dia que ela foi marcada, eu contei aqui, Demétrio, que conversando com quem está acompanhando a investigação, gente que está levando a sério, porque de fato isso é de interesse público, o que tem nessa investigação, me dizia, é totalmente inusitado. Sim, não só por esses fatores todos que você listou e eu assino embaixo, mas também porque é um dia de acabar o ano. Quer dizer, a gente fala que o timing também chama atenção, vindo de uma investigação que, como eu disse, agora eles querem controlar o tempo. Parece que tem um joystick, a hora eles avançam, a hora eles recuam. Mas por quê? Essa pressa toda, como você bem lembrou, não tem nem depoimento colhido ainda. A cariação é para você tirar uma dúvida de alguma contradição. Mas, a não ser que tenha algo na investigação, como não sabemos porque também está em sigilo máximo, a gente desconhece. Mas, de fato... Esse é o outro ponto, né, Andréia? Por que o sigilo máximo? Sim.
Numa investigação, você pode, às vezes é o caso, de colocar certas informações em sigilo porque elas são cruciais para a investigação. Mas o sigilo máximo de justiça, em geral, não há motivo para isso e não há explicação para isso. Então, isso expõe o Supremo a desconfianças bem fundamentadas da opinião pública. A gente já volta a falar. Deixa eu falar agora sobre casos, gente, que infelizmente vem se repetindo cada vez com mais frequência no país. Há aqueles questionamentos todos em relação à audiência de acariação que foi marcada pelo ministro Toffoli, porque a polícia não pediu, a PGR foi contra, e porque ele está pedindo para participar da acariação uma pessoa que não foi ouvida formalmente ainda, que é o diretor favorável à liquidação do banco. Paralelamente a isso, tem também outras peças fora do lugar, nesse caso no TCU, Tribunal de Contas da União, também se manifestando sobre a questão da liquidação, dizendo que precisa de informações, etc., sendo que não é competência do TCU atuar nesse tipo de caso. Então, o subtexto por trás disso tudo, Ana Flor, é uma influência grande, né, o Banco Master, o Daniel Vorcaro, ele é uma figura muito influente, né, consegue alcançar ali diferentes ferramentas, digamos assim, para conseguir fazer valer os pontos do seu interesse, né? E a liquidação, você ontem trazia essa informação, é algo que os advogados dele querem questionar. Chegamos agora na parte mais explosiva, a atuação do ministro Dias Toffoli no caso. Demétrio explica de forma didática que uma acariação normalmente acontece no final de uma investigação, quando há contradições entre depoimentos já colhidos. E quem pede a acariação é a Polícia Federal ou a Procuradoria-Geral da República, nunca um ministro do Supremo agindo sozinho. Mas neste caso, Toffoli marcou a acariação de ofício contra a recomendação da PGR antes de qualquer depoimento formal ser prestado e incluiu o diretor de fiscalização do Banco Central, que não é investigado e apenas fez o trabalho técnico de liquidar um banco fraudulento. Além disso, o ministro impôs sigilo máximo ao processo, impedindo que a sociedade saiba o que realmente está acontecendo. Sigilo pontual é normal em investigações, mas sigilo total levanta suspeitas legítimas sobre o que está sendo protegido. O timing também chama atenção. A acariação marcada para o dia 30 de dezembro, véspera de Ano Novo, quando todo mundo está de férias. Por que essa pressa toda se ninguém ainda foi ouvido formalmente? Assiste até o fim para ver o debate esquentar no estúdio quando começam a falar das peças fora do lugar nessa investigação. Comenta aqui. Você acha normal um ministro do STF agir como procurador e impor sigilo máximo sem justificativa clara? Continua aqui comigo? Bora! Então, qualquer brecha, qualquer movimentação, seja no TCU ou no STF, que tenha a discussão da liquidação em primeiro plano, ou em segundo até, é uma brecha que pode ser usada pela defesa. Júlia, eu acabei de ter informação de que a defesa de Vorcaro já encaminhou ao Tribunal de Contas da União uma resposta, um documento, em que fala que o Banco Central está usando o liquidante, que é uma pessoa externa que está organizando a liquidação, para agregar informações contra o Master. Olha como está o nível de artilharia contra o Banco Central. Então, para explicar para o nosso assinante, quando há uma liquidação, o Banco Central chama um liquidante externo. Esse liquidante, ele faz um trabalho, primeiro, que é o que está acontecendo, de refazer o balanço do banco, para saber exatamente o que é ativo de verdade, não inflado, não podre, e o que é passivo do banco. Isso dura em torno de 6 meses, e aí isso é apresentado para o Banco Central, e a partir de aí os ativos são utilizados para cobrir os rombos. Só no Fundo Garantidor de Créditos, 40 bilhões, mais todo o não garantido pelo FGC. Então, é muito roubo. E há ativos ainda que não foram liquidados. Tem o Will Bank, por exemplo, que fazia parte ali do Master.
Então, a defesa... Por que eu falo isso? Porque a defesa de Vorcaro já está de olho, olhando para o Banco Central. De um lado, no outro braço, claro, tenta desmobilizar tudo que a Polícia Federal fez de investigação naquela Compliance Zero, que é a investigação sobre Master BRB, a compra do Master pelo BRB, e isso que estava com o ministro Dias Toffoli. Então, há um movimento casado aqui. A gente já viu que esse questionamento do ministro Jonathan de Jesus, segundo outros ministros do TCU, é algo completamente fora do normal, não passou nem pelo setor do Tribunal de Contas da União, que cuida, por exemplo, de bancos públicos. Foi feito isso, eu ouvi dentro do TCU, foi feito exclusivamente no gabinete do... Ele é um ministro indicado pela política, né? Exato, da Câmara, né? Ele veio pela Câmara. E, enfim, então, coisas que chamam muito atenção. Isso será na segunda-feira a resposta. E na terça tem uma cariação que também não deixa de ser muito estranha, não só pela data, por ter sido chamada de ofício, por ocorrer uma cariação sem que as pessoas tenham prestado depoimento ainda e por chamar o diretor do Banco Central que não tem a ver com o negócio BRB Master. Então, isso também chama atenção, né? O foco será a liquidação também no Supremo? Não era o foco da Polícia Federal. Foi muito bem, porque a liquidação foi uma consequência, né, de tudo que foi acontecendo, e aí depois tem a prisão dele e vem a liquidação depois. E as coisas são complexas, porque esse diretor era um diretor que internamente era visto como alguém favorável, né, à operação. Sim. Então, o diretor que foi contrário à operação e que era a diretoria dele que era responsável por fazer o relatório, não vai ser ouvido, né? Porque ele diretor sair, né, Júlia? Mas tudo bem, não tem problema. Saiu, mas pode ser ouvido, a justiça chama, não tem, isso não é um dificultador. Mas o que eu ouvi de ex-diretores do Banco Central é que é muito mais difícil você fazer pressão sobre alguém que não está mais dentro do Banco Central. Aí sim, isso pode fazer sentido também. Mas aí o diretor que vai ser ouvido é um diretor que tinha uma posição, de acordo com o que se ouve, né, nos bastidores do BC, favorável à operação, mas que acabou atuando na liquidação. Então, de fato, e aí o processo e a gente tem essas dúvidas, e o processo está sob segredo. Então, não se consegue esclarecer também, né, o porquê desse diretor e não do outro diretor, se o foco mesmo vai ser o que querem os advogados, que é a liquidação do banco, questionar a liquidação do banco, né? Enfim, Ana... E, Júlia, sempre lembrando que todo esse caso foi para o Supremo Tribunal Federal, porque na busca e apreensão se encontrou um contrato imobiliário que nem chegou a ser realizado entre o Vorcaro e um deputado federal que tem foro privilegiado, algo que não tem a ver com nada dessa questão do Banco Master em termos de negócios ou mesmo liquidação. Tá bem. Vamos seguir aqui em frente, Ana. Já voltamos a falar? Porque... Depois de tudo que vimos neste vídeo, fica claro que essa acariação marcada para o dia 30 não é um detalhe qualquer. Ela tem potencial para ser usada como instrumento de pressão sobre quem tomou decisões técnicas corretas no Banco Central e, ao mesmo tempo, para tentar construir uma narrativa favorável a quem está no centro do escândalo do Banco Master. O cenário que se desenha é de uso político das instituições para proteger figuras poderosas e deslocar o foco da fraude bilionária para quem apenas cumpriu seu dever. Quando ministros da mais alta corte do país são citados em casos assim, a confiança da população na justiça fica profundamente abalada, porque a Suprema Corte deveria ser o último refúgio, não parte do problema. Diante disso, o Brasil precisa decidir se vai aceitar passivamente mais um caso que termina em pizza ou se a sociedade vai cobrar de verdade responsabilidade do Senado e transparência do STF. Em outros países, como o Chile, escândalos semelhantes resultaram no afastamento de ministros de cortes superiores. Aqui, esse debate ainda engatinha. Deixa nos comentários o que você espera que aconteça a partir desse caso.
Haverá coragem para investigar até o fim ou a blindagem vai prevalecer mais uma vez? Se você quer continuar acompanhando análises diretas sobre o STF, Banco Central e os bastidores de Brasília, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com quem precisa entender o que está em jogo. Estamos juntos e até o próximo vídeo.